Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Uma das coisas mais estranhas da evolução humana é o osso do pênis, ou báculo, como é cientificamente chamado. Esse osso que os humanos perderam durante a evolução é um osso extraesquelético, o que significa que ele não está ligado diretamente ao resto do esqueleto, mas flutua delicadamente no final do pênis. Dependendo do animal, o tamanho do báculo pode variar de menos de 1 milímetro a quase 1 metro de comprimento, e ele tem uma forma bem pontiaguda como um espeto. O báculo da morsa, por exemplo, poderia ser facilmente confundido com um taco de golfe de 60 centímetros de comprimento, e tem em torno de 1/6 do comprimento corporal do animal, enquanto que o báculo do lêmure tem apenas 1/40 do seu comprimento corporal. O báculo é encontrado apenas em certas espécies de mamíferos, mas não em todas. A maioria dos machos primatas tem um báculo, mas os seres humanos, mesmo tendo uma anatomia parecida, não têm esse osso em seu esqueleto. O mais próximo disso são alguns bebês que nascem com ossos no tecido mole no final do pênis. Mas mesmo assim, não é um báculo propriamente dito, é apenas uma anomalia extremamente rara. Em um recente estudo, pesquisadores analisaram como o báculo se desenvolveu em mamíferos e como ele foi distribuído em diferentes espécies à luz de seu padrão de decência, conhecido como filogenética. Os pesquisadores descobriram que o báculo evoluiu primeiramente após a divisão de mamíferos placentários e não placentários, cerca de 145 milhões de anos atrás, antes mesmo do mais recente antepassado comum dos primatas e carnívoro evoluir, o que aconteceu cerca de 95 milhões de anos atrás. A pesquisa também mostrou que o antepassado comum dos primatas e carnívoro tinha um báculo. Isso significa que qualquer espécie nesses dois grupos que não tem um báculo, tal como os seres humanos, deve tê-lo perdido ao longo da sua evolução. Mas, em primeiro lugar, por que um animal precisaria de um osso em seu pênis? Os cientistas têm levantado algumas hipóteses a respeito do porquê o báculo pode ter sido útil. Em certas espécies, como os gatos, o corpo de uma fêmea não libera seus óvulos até que ela se acasale, e alguns argumentam que o báculo pode ajudar a estimular estas fêmeas a acionar a ovulação. Outra teoria é a hipótese da fricção vaginal. Esta hipótese sustenta essencialmente que o báculo atua como um calço, permitindo que um macho supere qualquer fricção ao penetrar uma fêmea. Os pesquisadores também descobriram que, ao longo de todo o percurso da evolução dos primatas, ter um báculo estava ligado a ter durações mais longas de inserção do pênis na vagina. Além disso, os machos de espécies primatas, com durações de inserção mais longas, tendem a ter um báculo muito mais longo do que os machos de espécie onde a inserção é curta. Outra descoberta interessante foi que os machos de espécies que enfrentam altos níveis de competição sexual para conseguirem se acasalar com fêmeas têm báculos mais longos do que aqueles que enfrentam níveis mais baixos de competição sexual. Mas e os humanos? Se o osso do pênis é tão importante em competir por uma companheira e prolongar a copulação, então por que não temos um? Bem, a resposta mais curta para isso é que os seres humanos não estão muito dentro da categoria de inserção prolongada. A duração média entre a penetração e a ejaculação para os seres humanos é inferior a 2 minutos. Mas os chimpanzés pigmeus só copulam por cerca de 15 segundos a cada vez e ainda têm um báculo, mesmo que seja muito pequeno, cerca de 8 milímetros. Então, o que nos torna diferentes? É possível que isso tenha a ver com nossas estratégias de acasalamento. Talvez essa curta duração do coito, junto com uma competição sexual mínima, tenha sido motivo do fim da necessidade dos seres humanos terem esse osso, que é tão importante para acasalamento de outras espécies. Os cientistas apenas estão começando a reconstruir a função deste osso em comum. O que parece estar claro é que as mudanças no báculo dos primatas são conduzidas, pelo menos em parte, pela estratégia de acasalamento de uma espécie. Curtiu o vídeo? Então não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e fique por dentro sempre que lançarmos novos vídeos. Pessoal, até a próxima!